Bom dia, um lindo dia 4 de outubro. Esses dias eu tô um pouquinho menos ativa aqui no Instagram. Eu tô no meu período de TPM e varia muito, né, em relação aos meses. Eu faço bastante coisa pra quem me acompanha aqui, né? E daí nesses dias eu continuo atendendo, fazendo as coisas, mas tô fazendo tudo necessário, tudo possível, porque nós não somos máquinas, né? E eu, longe, muitos interagentes falam: Nossa, nem imagina acontecendo tal coisa com você não fica brava, não fica triste. E muito longe disso, né? Porque estou também, assim como vocês, humana. Mas a diferença que as terapias, o autoconhecimento ajuda é a gente entender os nossos momentos, entender os nossos ciclos e trabalhar junto com eles, né? Essa semana saiu uma carta relacionada à criatividade. É o tema, né, que a gente tá trabalhando aqui, a Ixchel, a deusa. Muito linda, é uma deusa maia. Que até parece um pouquinho chinesinha aqui, quando você olha. E a deusa da criatividade, ela é conectada muito com o animal da libélula, que fala sobre a nossa sexualidade, fala sobre o criar, fala sobre a fertilidade. E uma coisa muito importante para falar, né, quando a gente fala de criação, criatividade, que ontem eu falei, dei uma pitadinha, mas é importante retratar aqui hoje. Uma das coisas muito importantes, aliás, eu fiz um post o ano passado sobre isso, sobre coisas para o nosso crescimento, né, para nossa sustentabilidade. E uma delas é o descanso, né? Se a gente não descansa, eu percebo nesses meus dias, por exemplo, não é todo mês, mas igual esse mês aqui, começou no finalzinho do mês de setembro e estamos aqui, né? Agora em outubro. Pra mim, eu tô com uma energia bem mais baixinha. E se eu não respeitar isso e ficar tentando fazer um monte de coisas, né? Você acaba ficando doente. Porque a doença, ela não é uma punição. A doença foi o seu sistema ali falando: olha, dá uma diminuidinha, se acolhe, minha filha, né? E se a gente não faz esse movimento, eu acho que é muito fácil a gente falar sobre as coisas, né? Mas viver, né, terapias, práticas integrativas, é sobre a gente integrar as coisas, a gente viver baseado na nossa verdade. E eu trago muito isso para os meus interagentes. Ó, tá no seu momento de relaxar, tá no seu momento de descansar. E se eu não fizer isso, é hipocrisia, né? E nessa vida de autônoma, nessa vida de adulto, a gente tem sim nossos boletos para pagar, nossos compromissos, por isso que eu continuo, tô atendendo o pessoal, né, fazendo, mas a gente precisa de definir prioridades, porque em momentos que a gente tem mais energia, a gente vai ter mais energia, não, vou ser 10 aqui, 10 ali, vou fazer meu melhor. E quando a gente tem pouco, a gente precisa definir as nossas prioridades. Isso que eu tô seguindo essa semana. Até pra mim tá sendo bem interessante, porque até pra acordar cedinho tá sendo mais difícil, né? Então, a gente respeita isso e faz os nossos movimentos para que a gente integre e consiga criar, né? Seja uma coisa efetiva, porque para a gente criar, a gente precisa colher as duas polaridades. Eu falo muito sobre masculino e feminino aqui, né? Porque é muito do que eu trabalho na linha tântrica e eu acho muito essencial quando a gente fala de constelação sistêmica também. Se a gente não equaliza as polaridades masculina e feminina na nossa vida, a gente tende a ficar no excesso de um deles e chega um momento que isso faz muito mal pra gente, né? Seja muito ficar excessivamente. Por exemplo, nesses dias eu tô respeitando que eu tô um pouquinho mais na polaridade feminina. E a polaridade feminina é o quê? Aquele olhar interior,
se acolher, descansar, ir mais pra dentro. E daí, se a gente fica excessivamente só nessa polaridade, o que vem ali? Vem uma depressãozinha, vem coisas decorrentes de você estar muito pra dentro e não conseguir se expressar, não conseguir colocar pra fora, né? Um olhar pra dentro saudável, ele não vai te gerar depressão, ele vai te gerar reflexão, ele vai trazer um nível, sim, pode trazer um nível de tristeza, porque a tristeza, assim como qualquer outra emoção, ela é bem-vinda. A tristeza é uma coloração que faz você olhar para as coisas com nostalgia, o que precisava. Mas é interessante que eu tô cansadinha essa semana, mas eu não tô com tristeza. Eu tô só com o meu corpo falando assim, minha filha, vai mais devagar, você faz muita coisa. Esse final de semana que passou, eu tive aula da pós-graduação, tive situações intensas da minha família. Então, porque eu trago, né? Porque eu compartilho essas coisas aqui com vocês, porque eu acho que é válido, né? A gente vê muita coisa. E eu sou essa pessoa, tá? Desde adolescente eu sempre gostei de ver muita coisa, de produtividade. Sempre fiz muita coisa, assim. Só que daí chega num momento que você vai separando o jogo do trigo, né? Tem momentos que você vai aplicar determinadas coisas. Eu sou super organizada, tenho agenda, tenho listas de prioridade. E são coisas que eu sigo e conseguem eu fazer. Tô naquele momento, eu tô totalmente naquele momento. Por exemplo, eu tô aqui com vocês na live, eu tô totalmente aqui. Eu tenho um timer, né? Pra não me perder no horário. Mas eu tô totalmente nessa experiência, né? E só que o excesso da produtividade, daí falando da polaridade masculina, né? A gente tá nesse excesso de criar, entregar. Chega um momento que a gente fica meio zonzo, assim. E qual é o excesso desse ir pra fora, do ter que ir lá? Muito outro sintoma na nossa sociedade, que é a questão da ansiedade. De, meu Deus, eu tenho que estar fazendo isso. Nunca descansar, porque tá precisando. Eu sou o sol, criar, entregar, né? Enquanto estamos humanos, não transcendemos no quesito de estarmos com a consciência plenamente transcendente. E até uma coisa que é interessante, você vê que mesmo os grandes mestres que transcenderam essa questão das dualidades, eles ainda assim exercem o seu gênero aqui na Terra, né? E exercer o gênero não tem nada a ver com escolha afetiva, tá? Da pessoa falar, então quem, né, é homoafetivo não é uma pessoa que é diferente, é ruim de algum modo. Jamais falar isso. Quem me segue aqui sabe que eu sou extremamente contra questões de preconceito afetivo, racial, porque tudo isso é uma ignorância em relação ao amor, né? Ignorância em relação à natureza. Mas, trazendo pra cá, no ponto de gêneros masculino e feminino, e isso independe, tá? De da sexualidade do sexo que você nasceu. É menino, menina. Todos nós temos a parte masculina e feminina dentro de nós. E daí é importante para a criatividade a gente estar com esses polos em equilíbrio. Porque, por exemplo, a polaridade feminina é o que traz a gente olhar, é o que traz a gente refletir, captar as coisas do ambiente e trazer para dentro. Porque nada se cria, né, nessa terra, na verdade, tudo se transforma. As ideias, para quem já estudou, por exemplo, a questão storytelling, a jornada do herói, você percebe que as histórias são sempre as mesmas. Elas só são de forma criativa, contadas de formas um pouquinho diferentes, né? Com cores diferentes, de modos, visões diferentes.
E isso que é o bacana, né? Que você fala assim, nossa, que diferente esse filme. Mas se você for ver, a base tá igual. Então, a polaridade feminina na criatividade é isso. Trazer, né? Pra dentro. Olhar ali, acolher, né? E se a gente não se acolhe, como a gente vai esperar, né? Que a gente crie coisas novas. E tem também a polaridade masculina, que daí é isso, é o entregar, é botar pra fora, é expressar, trazer ali tudo que a gente juntou, trazer pra fora de um formato novo, fazer aquele movimento necessário, né? E é muito interessante que pra mim esse mundo das terapias vem muito de encontro cada vez mais com o meu feminino, né? E também equilibrando com o masculino, porque a gente não pode ir pro outro extremo. Senão, por exemplo, as questões de procrastinação que as pessoas encontram aí no dia a dia, vem de você estar no excesso da polaridade feminina, sem equilibrar, sem entender, sem acolher sua masculina. E a gente vai fazendo isso aqui, né, semanalmente, vem muito à tona a polaridade feminina e masculina, porque é sobre esse equilíbrio, a vida, né, a dança entre essas polaridades, a dança, às vezes, da transcendência dessas polaridades e criando junto com tudo isso. E daí eu vou ler para vocês o significado dessa carta, que foi tirada essa semana da Ixchel. Criatividade. Ixchel teceu a si mesma na sua vida para lhe dizer que está na hora de expressar a criatividade. É hora de atiçar o fogo, de deixar fluir sua energia criativa. Crie, seja ousado, mas também seja responsável e consciente. Quer suas criações sejam sua obra de arte da carne. Os filhos, né? Ela traz também esse significado e eu vou dar um passinho a mais aqui, né? Para incluir os homens nisso, né? Claro, os homens têm que ter responsabilidade em relação aos filhos, mas incluir também as mulheres nessa parte profissional. Quando a gente fala, né, nossas obras, que a gente tem responsabilidade, isso tem a ver com o nosso trabalho também. Então, ela pede, né, que a gente seja consciente em relação a isso. A criatividade alimenta, costura os rasgos feitos em nossa vitalidade, cura. Ela é nosso direito por nascença e o sangue da nossa vida. Ela nos faz saudáveis e felizes. Nós temos a capacidade de criar nas mulheres. Nós damos à luz. Portanto, encontre tempo, crie tempo, descubra o tempo de ser criativa. Bate esse tambor, use aquelas tintas, faça essa cerâmica, calça sapatilhas de dança, escreva aqueles romances, explore sua sexualidade. Alegre-se com a própria criatividade. Crie de maneira que achar mais apropriada para você. Não deixe que nada o detenha. Você se sente bloqueado na sua criatividade porque não se considera tão bom quanto os outros? Seus filhos, parceiro, família, emprego o impedem de ser criativa? Seus problemas, situações? Pare de usar a criatividade para descobrir razões para não criar. Ixchel diz que a totalidade é alimentada quando você se abre à criatividade e a vive. Tinha dado vontade de espirrar. E daí é bem poderosa, né, a mensagem que tá vindo aqui nessa semana. E uma coisa muito legal, uma coisa que eu trabalho bastante com meus interagentes, é a questão da arte-terapia. Inclusive, às vezes tem interagentes que são mais difíceis a gente trabalhar ali, a psique, que tem uma certa resistência, um certo padrão de não, é assim a vida, né? É muito importante resgatar esses laços de arte-terapia, porque a arte, ela nos dá essa flexibilidade, ela traz o nosso criar consciente e o nosso criar lúdico
também, né? Uma coisa que eu procuro incorporar muito no meu dia a dia, especialmente nesses períodos que tá tendo tanta coisa para fazer, né? A não deixar de anotar os meus sonhos, não deixar de fazer algo criativo por mim ali, me conectar com coisas de arte que fazem bem, porque tudo isso alimenta a nossa alma, né? E se a gente não cria de uma maneira não só pro trabalho, né? Não precisa de criar essa arte no Canva, fazer isso, fazer aquilo. Se a gente não cria de uma maneira lúdica, de uma maneira expressiva, se a gente não tem um diário, se a gente não tem... E esse criar vai muito da propensão do que a pessoa gosta, né? Muitas pessoas que eu trabalho, eu incentivo, elas têm aquele livro para pintar, porque ajuda a trazer foco, ajuda a trazer forma, aquela sensação, aquele sentimento angustiante que não tem nem palavras, sabe? Então, esse é o convite. E hoje, como a gente está trabalhando o nosso corpo físico em relação à criatividade, eu senti de trazer uma música aqui, uma música que eu tive uma experiência transcendental com ela, é uma música em espanhol. Mas como a gente vai focar em dançar, se você não entende espanhol, sinta simplesmente a música, dance comigo, porque dançar, ele ajuda muito a trazer esse fluir das águas, das emoções, criar, expressar, né? E a gente treinar o nosso corpo a fazer isso é muito importante, porque sem o corpo a gente não cria nessa realidade, né? Assim, até consegue em um certo nível. Eu pensei no Stephen Hawking, né? Era que ele continuou, mesmo depois de ter tido o AVC dele e perdendo os movimentos, ele continuou, mas ele usava a fala dele, usava a mente e criava. Então, mesmo a pessoa que não vai utilizar para se movimentar muito o corpo por deficiências ali, né? Ela precisa nessa realidade do corpo para criar. Então, eu vou convidar você agora a ouvir essa música comigo e a dançar e dançar. Não precisa de... Pode olhar para mim, mas pode fechar os olhos também e deixar a música se conectar no seu corpo para você trazer a sua criatividade interna ali, né? Para fazer esses movimentos. A música se chama Vuela con el Condor e eu tive uma experiência num ritual que eu fui muito magnânima. Eu nunca tinha ouvido essa música na vida, mas ela despertou algo interno em mim, assim, de muita liberdade, muita alegria. E eu senti de trazer, né, como eu trouxe aí, que eu tô com menos energia essa semana, então o resgate dessa música, desses movimentos. E para você que tá aí em casa, que também essa música, essa energia traga para você o resgate desse movimento criativo. E a letra é maravilhosa. Então vamos lá. Arthur Mena, o artista. Tirei a cadeira aqui da espaço. Abre tus alas y vuela como el cóndor. Y mira desde arriba, qué hermoso es la vida. Si sabes vivir, si sabes amar, si sabes vivir, si sabes amar. De nada sirve que tenga riquezas y tu alma está llena de tristezas. Hoy puedes cambiar, abre tu corazón, que fluye el amor y todo cambiará. Con
aguas quita, todo cambiará. Abre tus alas y vuela como el cóndor. Y mira desde arriba, qué hermoso es la vida. Si sabes vivir, si sabes amar, si sabes vivir, si sabes amar. De nada sirve que tenga riquezas y tu alma está llena de tristezas. Hoy puedes cambiar, abre tu corazón, que fluye el amor y todo cambiará. Con ayahuasquita todo cambiará. Con la madrecita todo cambiará. Essa música me traz boas memórias, espero que você tenha conseguido se expressar, dançar aí, né? E ela fala que nada adianta que você tenha riquezas e a sua alma está cheia de tristezas. Então, essa jornada integrativa, né, pra gente ir cada semana integrando uma parte, uma qualidade, um movimento, uma emoção, integrando algo dentro de nós, é para que nosso exterior, sim, não tem nada de errado com as riquezas materiais, mas que a gente aprenda a cultivar a principal riqueza, porque se a gente fica pegado só a coisas materiais aqui, né? Quando a gente fizer a nossa partida desse plano, nada disso a gente leva com a gente, nem o corpo a gente leva com a gente. Então, se a gente cultiva essas riquezas interiores, você começa a dançar, como fala, né, na música, como o condor, El Condor. Se eu não me engano, o condor é o beija-flor, né? Então, desejo para você um lindo dia. Desejo para você que respeite os seus ciclos, tá? Eu tô mais quietinha, mas é um movimento que meu corpo tá pedindo, inclusive minha imunidade. Então eu respeito muito, porque tenho nem tempo de ficar doente, né? Então a gente faz o necessário, se acolhe e com certeza é sempre assim. A gente respeitando esses ciclos, né? De esvaziamento, de mais tranquilidade. Não se preocupe que o movimento vai voltar, ele continua, né? E o movimento tá sempre acontecendo, tá? As pessoas pensam que quando elas dão essa reduzida de ação externa não tá acontecendo, mas tá acontecendo um movimento interno. E é sobre isso. E falando sobre alma, né, que eu falei dessa questão da gente cultivar as riquezas interiores, amanhã, quinta-feira, a gente tem a nossa live com alma. Gratidão pela presença. Envie essa live aqui para quem você sentir que pode fazer muito sentido para essa pessoa nesse instante, nesse momento dela também. E gratidão. Um beijo e até amanhã.